Bom, queridos, hoje eu quero falar diretamente aqui sobre o medo. Diretamente eu quero falar sobre o medo. Eu quero falar sobre algo que talvez seja uma das vertentes mais democráticas que existem. Porque todos nós aqui temos algum tipo de medo. E ninguém aqui pode dizer que está imune ao medo. Todos nós temos alguma coisa que nos amedronta, que nos assusta. Talvez seja por isso que não exista nenhuma expressão mais presente nas Escrituras do que a expressão não temas, não tenha medo. São centenas de citações aonde Deus diz para o seu povo, não tenham medo, não tenham medo. Com certeza Deus permitiu isso porque Ele conhece a nossa vida. Ele sabe que nós lidamos com esse tipo de problema, com esse tipo de batalha. Nós não nascemos com medo, mas nós aprendemos a ter medo. Porque já desde pequeno, nós ouvimos dos nossos pais e falamos para os nossos filhos, olha, não toca na tomada. Ó, não segura essa faca não. Ó, não atravessa a rua sozinho não, vem junto comigo. Você vai descer a escada, coloca a mão no corrimão, segura ali, toma cuidado que você pode cair. E são bons medos, medos importantes, porque alguns medos são bons medos, porque geram prudência e também uma percepção de que algumas coisas podem nos prejudicar. Por exemplo, às vezes tem uma região que você sabe que é perigosa, uma região onde tem muito assalto, é complicado, então nós evitamos passar nessas regiões. Por quê? Por prudência, é um bom medo. Mas tem dia que você é obrigado a passar por ali. Tem gente que não passa. Por quê? Porque o medo é tão grande que diz, mesmo que eu seja obrigado a passar, eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer, porque eu não quero passar por isso. Ou seja, aí esse bom medo, ele se transformou num bloqueio. Porque eu deixo de confiar que por eu não estar sendo imprudente, o Senhor vai cuidar de mim, amém? Então isso é importante da gente avaliar. É por isso que a psicologia afirma que o medo é o termômetro da nossa sobrevivência. Ou seja, ele nos ensina, nos dá clareza, nos dá uma visão mais real das circunstâncias. Mas nós podemos dizer que a maioria dos medos não é boa, porque nos paralisam, nos bloqueiam, limitam a nossa vida e nos impedem de viver de fato grandes momentos com Deus. Por isso hoje eu quero trazer uma palavra fundamental para a sequência do que Deus tem para a nossa vida. Cheios de fé ou dominados pelo medo? Quem é você? Você é alguém cheio de fé? Ou você é alguém dominado pelo medo? Ou será que você tem sido bloqueado por medos que estão assolando a sua vida? Augusto Cury afirma que, infelizmente, nos cemitérios estão soterrados os maiores tesouros da humanidade. As mais belas músicas que artistas nunca tiveram coragem de compor estão lá. As poesias e os romances mais inspiradores que jamais foram escritos também estão lá. As pesquisas mais interessantes, as empresas mais notáveis que nunca saíram do papel estão enterradas com seus potenciais autores. Nos cemitérios estão enterradas as pessoas que almejavam ver dias mais felizes, mais relaxantes, maiores vitórias, mas que não tiveram coragem para colocar em andamento os seus sonhos. E essa é uma grande pena. Mas o que é o medo? O medo é uma resposta que damos a desafios que parecem ser maiores do que a nossa capacidade de enfrentá-los. E só existe uma de duas respostas que nós podemos dar a esses desafios. Ou nós lutamos, ou nós fugimos. Ou nós enfrentamos, ou procrastinamos para um outro momento que muitas vezes nunca chega. Por isso, pensando nos medos que você tem lutado ou você tem fugido? Você tem encarado ou você tem fugido? Será que a procrastinação é uma realidade da sua vida quando falamos de enfrentar o medo? Na verdade, queridos, o medo representa uma zona de transição na nossa vida. Se nós enfrentarmos e vencê-lo, nós podemos conquistar as maiores realizações da nossa história. Nos relacionamentos, na vida profissional, na vida financeira, no ministério, na relação com Deus, no nosso casamento, nas nossas amizades, na nossa vida como um todo. E eu falo sobre isso porque eu sei que ainda há
uma atmosfera de medo nesse lugar. Mas eu declaro que o Espírito Santo vai te empurrar para fora dessa atmosfera hoje. E ele vai destravar um espírito corajoso e fervoroso que vai te levar a conquistar as maiores realizações da sua vida. Amém? Eu realmente creio nisso. Por isso eu te pergunto, quais são os seus medos? Será que você tem medo de dirigir? Será que é medo de escuro? Será que o medo que você tem é de engravidar e passar por algumas frustrações que você já passou nesse processo de gestação? Ou após esse processo? Será que o seu medo é de assumir um compromisso mais profundo com Deus, de se batizar, de avançar no teu relacionamento com Deus? Será que o medo que você tem é de dar um grande passo profissional, financeiro? Você tem aí uma grande oportunidade, mas você está temeroso e não sabe muito bem o que fazer? Será que o medo que você tem é de assumir responsabilidade no reino de Deus? Porque você tem medo de não dar conta do recado, de não conseguir, de lançar a mão do arado e olhar atrás. Será que essa é a realidade? Será que o medo que você tem é de se casar e de ver a mesma dor que você viu na vida dos seus pais, de pessoas que você ama, se concretizando na sua vida por causa de um divórcio doloroso? Será que o seu medo é de ficar endividado novamente e por isso você não consegue se desprender financeiramente? Será que o medo que te domina é algo na vida do seu filho? É o medo de renunciar a algo maior em prol de viver o chamado de Deus para você? Querido, seja qual for o seu medo, eu declaro que hoje o Espírito Santo vai te tirar da toca, amém, irmão? Você vai lançar fora todo o medo em nome de Jesus. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Números, capítulo 14. Números, capítulo de número 14. É o quarto livro da Bíblia, e eu quero ler com você. Eu vou ler durante a palavra, tanto o capítulo 14 quanto o capítulo 13, tá bom? Mas eu vou começar aqui pelo capítulo 14. Você abriu aí? Amém. Diz assim o texto: Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Queridos, nós estamos aqui num momento muito importante da história do povo de Israel. O povo estava em Cádiz Barneia, fronteira com a terra de Canaã, a terra prometida. Eles estavam muito próximos do grande momento da vida deles. Em Gênesis 12, Deus chega para Abraão e fala: Olha, eu farei de ti uma grande nação, eu darei uma terra próspera, abundante, que mana leite e mel, vocês irão prevalecer sobre os seus inimigos, vocês serão a minha nação, o meu povo, e vocês terão protagonismo nessa terra. Era uma promessa de Deus, e já haviam muitos anos que aquela promessa havia sido feita, e agora eles estão ali, eles estão prestes a deixar de serem escravos, peregrinos no deserto, para ter a terra deles, o território deles, um território para dizer: é a nossa terra, é a nossa casa, é a nossa nação. Um grande momento. Queridos, eles estavam muito próximos, estavam na fronteira, mas eles receberam um relatório bem negativo de 10 espias. E esse relatório gerou tanto medo na vida daquele povo que milhões
milhões de homens e mulheres entraram num estado de terror e desespero. Eles se desesperaram. E esse capítulo 13 e o capítulo 14, na verdade, representam um relatório de uma operação secreta do exército de Israel. Eles foram até Canaã com 12 espias e trouxeram um diagnóstico, um relatório. O que acontecia naquelas cidades, naquela terra. E eles dizem, olha, a terra é muito boa, mas há grandes muros, o povo é forte, é grande, são gigantes, as cidades são fortificadas, o poder bélico deles é grande. Os espias então dizem, não dá para a gente, nós não vamos vencer. E o povo entra num completo desespero. E por causa desse completo desespero, sabe o que acontece? Milhões de pessoas, ao invés de entrar na terra prometida, morrem no deserto. Apenas 2, Josué e Calebe, porque se encheram de fé e resistiram ao medo, foram aprovados por Deus, entraram na terra e viram a promessa se cumprir. Sabe por quê? Porque eles decidiram ser cheios de fé. Hoje, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você será alguém cheio de fé, ou alguém dominado pelo medo. O que nós aprendemos nesse texto? Primeiro, o medo direciona o nosso foco para os riscos e a fé para as conquistas. Vamos para o capítulo 13, verso 27 em diante, diz assim: deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Esse momento do texto é quando os espias estão contando sobre o que viram na terra. E 10 deles começam a contar, olha, a terra é boa. A terra é como Deus disse que era. Mana, leite e mel. Nós tivemos que separar 2 homens para cada cacho de uva para poder trazê-lo. Porque olha a abundância dessa terra, a prosperidade. É uma terra, é um solo fértil. Queridos, eles estavam dizendo, olha, a terra é boa. Eles dão 2 informações, 2 boas notícias. E ao invés deles dizerem, olha, se o que Deus disse que seria um fato é um fato, então isso quer dizer que se Ele disse que a terra é nossa, então ela é nossa. Vamos para cima e vamos conquistá-la. Mas, irmãos, o problema é que na vida do medroso sempre tem um mais. Sempre tem um mais. Sempre tem algo para tirar o nosso foco. E esse é um termo muito utilizado pelo medroso, mas o povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas, os muros são altos, os portões são intransponíveis, eles são gigantes, gigantes. Eles são muito grandes e muito fortes. Nós contamos pelo menos 5 povos inimigos, e esses foram os que nós vimos, porque tem muitos que nós não vimos. E além de dizer isso, eles dizem, e nós concluímos que não tem como nós prevalecermos, é melhor a gente desistir disso. O medo deles era tão grande que direcionou o foco deles para os riscos. Eles sabiam todos os detalhes sobre os riscos. O foco foi direcionado para os riscos e por causa disso eles disseram, não adianta tentar, nós já estamos derrotados. Eles nem tentaram. Deixa eu te falar uma coisa, não é assim com a gente também? Geralmente o nosso foco está onde? Nos riscos, nos nãos, nas dificuldades. Inclusive, tudo aquilo que a gente foca, expande. Se torna algo maior do que de fato é. E esse texto nos mostra isso. Eles focaram nos riscos e esqueceram da conquista. Igualzinho muita gente. Quantas pessoas que por medo de falhar com Deus, nem se batizam. Ah, pastor, vai que lá na frente eu não consigo. E por isso, o medo domina a sua atitude. Alguns, às vezes, resistem ao chamado de liderar no reino de Deus e se reduzem a questões pequenas, limitadas, enquanto Deus está dizendo, eu tenho algo maior. Mas o medo de não dar conta, o medo de não aguentar a pressão, muitas vezes é maior do que a fé.
em Deus de que se Ele te levantou, Ele vai te capacitar para aquela missão. Muitas vezes é isso que acontece. Outras pessoas têm o medo de dirigir, por exemplo, porque ficam preocupadas, olha, vai que eu bato, vai que eu me perco, e eu não consigo. E seria tão importante que pudesse dirigir, porque daria uma liberdade tão grande para a sua vida. Outros têm medo de casar, porque tem o risco de separar, e começa a ler as estatísticas e vem que no Brasil, 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio. Eles pensam, vai que é o meu, vai que acontece o que aconteceu na minha família. Outros têm medo de empreender, de arriscar, de fazer grandes investimentos. Uma mentalidade de escassez muitas vezes está sobre a vida das pessoas, porque pensam que o dinheiro vai acabar a qualquer hora, então seguram e não arriscam e não avançam. Tem gente que até hoje não é dizimista, porque fica fazendo conta. Se eu der 10% vai faltar, irmão. Se fizer a conta, você não vai ser dizimista nunca. Nunca. Porque não confiam na provisão do Senhor. E Deus é um Deus de provisão, Ele é o Jeová Jirê. Ah, queridos, como que isso é importante? Eu quero te perguntar, o teu foco está nos riscos ou nas conquistas? E eu reforço aqui que eu estou falando de promessas de Deus, eu não estou falando de invenções do homem. Eu não estou falando de se arriscar naquilo que é um capricho meu. Eu estou falando daquilo que Deus está sinalizando. Aquele povo sabia dos riscos, e sabia tudo sobre os riscos, sabia o nome dos povos inimigos, sabia o nome dos gigantes. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não nos chamou para contar os gigantes, Ele nos chamou para vencê-los. Esse é o nosso chamado. Nós somos derrubadores de gigantes, mas o medo é um microscópio que aumenta o perigo, é uma lupa que só direciona o nosso foco para aquilo que é ruim. E queridos, as pessoas hoje têm tanta certeza de que as coisas vão dar errado, que se elas tivessem a mesma certeza para crer nas promessas de Deus, a normalidade da vida delas seria milagre, seria promessa cumprida, sobrenatural, sinais, milagres e maravilhas. Mas há uma cultura de medo, há um espírito de medo sobre a vida de muitas pessoas. E o que há de mais importante é que quando Deus liberou a promessa, Ele não disse que não haveriam gigantes, Ele não disse que essas terras seriam facilmente conquistadas, Ele não disse isso. Ele só disse, olha, independente do desafio que vocês encontrarem no caminho, fiquem tranquilos, porque eu já dei a terra a vocês, eu estarei com vocês, eu vou cuidar de vocês. Se eu dei a visão, eu garanto a provisão. Queridos, era uma baita oportunidade para eles, de acabar o tempo de deserto, e de começar o tempo da conquista. Mas sabe o que eles preferiram fazer? Contar os riscos. Eu nunca vi alguém fazer algo grande e relevante sem correr riscos, irmão. Eu nunca vi. Se você não corre risco, deixa eu te falar uma coisa, fica tranquilo, a tua vida será a mesma sempre. A mesma realidade nos relacionamentos, os mesmos resultados profissionais, financeiros, ministeriais, o mesmo nível de intimidade com Deus. Essa é a realidade. Porque você não está disposto a avançar. E sabe o que é mais assustador? É que você vai terminar a sua vida sabendo que você poderia ter conquistado mais, poderia ter avançado mais, poderia ter tido mais sucesso nos relacionamentos, em outras áreas da sua vida, mas porque você não venceu o medo, você não teve. Inclusive, Peter Drucker diz que existe o risco que você não pode jamais correr, e existe o risco que você não pode deixar de correr. Você não pode deixar de se arriscar baseado no que Deus está te chamando a fazer. Você não pode deixar, não pode deixar. Eu lembro que quando nós começamos a trabalhar para sair desse lugar e a procurar terreno, conseguimos o terreno, nós tínhamos 380 mil no caixa, para uma obra de milhões, 10 mil metros quadrados. Irmão, uma terra que todo mundo falava assim, mas é muito grande, vai ser muito caro. E empecilho, e lutas e desafios com a concessionária, desafios com o governo e muitas coisas, e às vezes as pessoas diziam, olha, será que é de Deus mesmo? Será que é isso que Deus tem para a gente mesmo? Será que Deus não está dizendo para sair dessa? E a gente tem uma mentalidade que quando o caldo engrossa, quer dizer que Deus não está ali. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu queria que você mudasse a sua mentalidade. Quando a coisa começa a apertar, é Deus dizendo, você tem que depender de mim para conquistar. E quando você aprender isso, você vai além. Você vai além. Porque se não tiver dificuldade, a gente vai buscar Deus para quê? Quando é que a gente vai reconhecer que precisa dele? E aí, Deus foi derrubando gigante atrás de gigante.
E caía gigante aqui, caía gigante ali, aí levantava outro gigante ali. Tinha Anakim, tinha Jebuseu, tinha Amorreu, tinha tudo, irmão. Ainda tem uns aí que a gente não derrubou ainda, vamos derrotar tudo. Aí levanta a estrutura, fecha o telhado, amanhã começa a colocar o piso, e quando você menos esperar, você vai estar na sua nova casa. Louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! É isso que vai acontecer. Mas nós temos que definir. Nós vamos focar nos riscos ou nas conquistas? Se você está esperando todas as portas se abrirem para você avançar, você não vai avançar nunca. Você não precisa da condição ideal para começar. O que você precisa de fé, é de decidir começar. E Deus vai colocando o chão no teu caminho. É assim que acontece. Ah, pastor, mas eu sou muito prudente, muito cauteloso. Ei, para de chamar o teu medo de prudência. Para de chamar o teu medo de cautela. Para de se enganar. Você está se enganando. Você está se bloqueando. Você está se sabotando. Queridos, você tem um potencial incrível, mas às vezes o teu medo te impede de conquistar. E isso é comum em muitos relatos da Bíblia. Por exemplo, no mar da Galileia, os discípulos estão naquele barco, de repente vem alguém andando sobre as águas, e o desespero bate, e Jesus fala assim, olha, pode vir, vem comigo aqui, precisa de prancha não, é só pisar, é só pisar. Quem foi o único que andou sobre as águas? O único que tentou. Porque se os outros tentassem, andavam também. Mas será que você tem tentado? Foi assim que Davi venceu Golias. Todo mundo só olhava, ele é grande, olha o tamanho da armadura dele, olha o tamanho do desafio, nós não vamos vencer. Davi chega lá e fala, vem cá, vai ganhar o quê quem vencer esse gigante aí? Vai casar com a filha do rei? Vai ter impostos quitados pro resto da vida? O quê? Vou para cima, vou para cima. Ei, foque na conquista. Deus te chamou para ser um conquistador, amém? Uma conquistadora. Mas o medo freia a nossa fé. William Shakespeare diz que não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia com medo das abelhas. Não é digno. Você precisa avançar. Para de ter medo e começa a ter fé para conquistar em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, eu declaro fé para conquistar sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, eu aprendo nesse texto que o medo é contagioso e a fé é solitária. Olha os versos 30 a 33 do capítulo 13. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram, a terra que percorremos para espiar, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isso é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Irmãos, o medo é contagioso e a fé é solitária. O texto diz que havia uma divisão no relatório. 10 diziam, não dá, e 2 diziam, dá. Caleb, no meio daquela declamação de caos, de terror, ele diz, ei, a terra é maravilhosa, a terra é nossa, Deus disse que é nossa, vamos subir e tomar posse dela. Mas os espias medrosos diziam assim, essa terra devora os que nela vivem. Eles são gigantes, nós vimos eles. Nós parecíamos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Queridos, eles nem tinham visto os israelitas. E eles já estavam dizendo que os inimigos olhavam para eles como gafanhotos. Olha isso. Porque se tivesse sido visto, nem estava ali para contar a história, né? A verdade é essa. E era isso que estava acontecendo. E sabe qual foi o resultado? No capítulo 1 do verso 14 nós lemos, naquela noite, no versículo 1 do capítulo 14, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Já eram milhões no povo de Israel. Milhões de pessoas começaram a chorar em alta voz. Sabe por quê? Porque o medo é contagioso, irmão. O medo nos contamina. É sempre mais fácil acreditar nas más notícias do que nas boas, sim ou não? De notícia ruim você nem duvida, né? Pelo contrário, você aumenta. Você aumenta. Você pega lá um resultado do exame. Eu queria dizer assim, que se você não se formou na faculdade de medicina, você não é médico. Isso aqui é importante, porque nem todo mundo sabe disso.
Então não adianta você ficar no Google procurando o que é essa taxa. Que aí você fica ansioso, tua consulta daqui a um mês, você perde o seu mês desesperado. Aí você chega na consulta e ele fala, isso aqui, ó, um mesinho de dieta aí, exercício físico, vai tomar um remedinho aqui, ó, tá tudo ok. E você perdeu um mês. Quem está entendendo, gente? E a gente tem, todo mundo tem um pouquinho de médico, né? As mães, então, elas são um outro nível, né? Mas elas são mesmo, as mães são mesmo, né? A verdade é essa. Irmãos, o nosso mundo jaz no maligno. Sabe qual é o espírito que está sobre o mundo? É o espírito do anticristo. É o espírito do medo. É o espírito do pavor, o espírito do terror. É o espírito do caos. É por isso que é notícia ruim para tudo que é lado. Você abre as redes sociais e é só caos, terror. Se você ligar no noticiário, é só morte, crime, violência. Você fica ansioso. Os vídeos que mais viralizam são as notícias ruins, as polêmicas, os problemas. E Caleb, sabendo disso, ele diz, ei, a terra é nossa. Mas ele foi o único, junto com Josué, que acreditava nisso. Você vai encontrar muita gente que é tomada pelo medo facilmente. Você está recebendo essa palavra, quando você sair daqui, você já recebe mensagem de incredulidade. Verdade é essa, demora muito não. Demora muito não. E você vai ter que escolher. Será que você vai entender que realmente não são muitos que são os fervorosos? E por isso é que não são muitos os que são os conquistadores. Porque a maioria das pessoas está dominada pelo medo. E isso é tão sério. Quando eles recebem aquele relatório, você viu o povo consultando a Deus e perguntando, Deus, e aí, o que a gente faz? Não. Sabe o que o povo fez? O povo chorou em alta voz, porque o medo dos espias contagiou milhões de pessoas. Irmão, não era medo, era pavor. Porque uma coisa é ter um nível de medo. Isso é saudável até certo ponto. Mas outra coisa é o pavor. É quando o medo me domina. É quando ele determina o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, o que eu decido, como eu me relaciono. Esse é o pavor. É quando ele domina as minhas ações. Eles começaram a realmente acreditar que para os inimigos eles eram gafanhotos. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não souber quem Deus é e quem você é, qualquer coisa que disserem para você, você acredita. Qualquer coisa que você sentir naquele momento difícil, você acredita. E eu falo especialmente para vocês, jovens e adolescentes, porque querem deturpar a identidade de vocês todos os dias. Querem fazer de vocês gafanhotos, que não entendem quem Deus é e quem vocês são. O medo atrapalha o nosso discernimento. Você lembra que lá no texto, no Mar da Galileia, quando Jesus vem andando sobre as águas, eles dizem que era um fantasma. Tem gente chamando de fantasma o que é bênção de Deus e oportunidade de Deus. Não era um fantasma, era uma oportunidade de andar sobre as águas. Sabe, queridos, muitos estão vivendo isso. E muitas vezes isso acontece por causa da experiência dos outros, que vão minando a sua fé. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é mais normal do que a gente pensa. Porque quantas vezes pessoas transferem o medo delas para você? Você está diante de um desafio financeiro que você quer fazer um investimento, quer dar um passo na tua empresa, aí você compartilha com alguém. Aí aquela pessoa, ela já tem uma mentalidade de escassez, ou ela viveu alguma coisa meio pesada na vida financeira dela, e toda vez que ela fala de arriscar financeiramente, ela se desespera. É um gatilho. Aí você compartilha com essa pessoa fala, não vai por aí não. E por que ela fala isso? Porque ela tem medo que aconteça com você o mesmo que aconteceu com ela. É quando o medo é transferido. Quantas pessoas que vivem isso? Às vezes você está pensando em casar e você compartilha com alguém que sofreu demais no casamento e essa pessoa fala, olha, não vai por aí não. Não faz isso não. Não vai dar certo não. É melhor ser sozinho. Ou de repente diz, olha, eu já passei por isso. Já chama advogado para resolver logo. Por quê? É a mentalidade que a pessoa tem. Às vezes, muitas pessoas têm medo de assumir uma responsabilidade no reino de Deus, porque se conectam com pessoas que se frustraram no ministério, e queridos, isso pode acontecer com todo mundo, mas às vezes você está dizendo não para algo que Deus te chamou a fazer, porque você está com medo que aconteça o mesmo que aconteceu na vida de outra pessoa próxima a você, e você diz não para o chamado de Deus, você diz não, eu não vou avançar. Queridos, isso é tão sério. Muitas vezes, eu não quero aqui julgar ninguém, mas muitas vezes a experiência ruim do outro se torna uma fonte de medo na nossa vida. Quem está entendendo, gente? Você sabia que tem medo que é de família? A família inteira vive o mesmo medo, o mesmo pavor. Nenhum casamento deu certo na família. Os que casam já casam com medo do divórcio, e a maioria nem casa. É verdade.
É uma realidade. São traumas que foram sendo acumulados naquele contexto familiar. Você sabia que tem família que entende que a única cultura segura de vida que existe é ser funcionário público? E aí você tem um potencial para empreender, ou para trabalhar no segmento privado, ou para ser um grande investidor, mas ficam te travando dizendo, olha, é muito perigoso. Como é que você vai viver sem saber do dia de amanhã? Isso é natural na nossa vida. Medos territoriais. Até mesmo nós pais, sem perceber, transferimos o medo que nós temos para os nossos filhos. Essa é uma verdade. Uma vez uma irmã falou assim, suas filhas são jóia assim porque está pequenininha, mas depois que crescer vai dar um trabalhão, porque filho criado, trabalho dobrado. Aí eu falei assim, olha minha irmã, você me perdoa, se você está passando por isso eu sinto muito, mas a Bíblia não diz para mim que filho criado é trabalho dobrado. A Bíblia diz que os meus filhos, as minhas filhas são flechas nas mãos do arqueiro, e se eu lançá-las para o alvo, elas vão alcançar o alvo, e o alvo é Jesus. Elas vão alegrar a minha vida, vão alegrar o meu coração, vão alegrar a Deus. Pastor, e se der trabalho? Deus ajuda a gente. Mas eu não vou declarar que isso vai acontecer na vida das minhas filhas. O que você tem declarado sobre os seus filhos? Deus nos chamou a gente para transferir medo para os nossos filhos. Ele nos chamou para transferir unção, chamado, visão, fé, conquista, temor do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Como isso é importante. Outro dia a gente desceu no elevador com a Ana. Só com a Ana, porque a Rebeca agora está com a mania de que ela tem que descer e subir de escada. 3 andares. E que bom que perde umas calorias, né? É bom. Todo dia agora. Não, quero ir de escada. Tá bom, você vai. Demora a beça, mas ela chega. Ela chega. Aí desceu com a Ana. Quando abriu a porta do elevador, tinha uma barata. Ela, uma barata, eu tenho medo. Eu falei, que isso, menino? Tem medo desde quando de barata? Inclusive essa aí tá morta. Vai lá ver. Aí fica a Ana assim, pertinho da barata, olhando assim pra ela. Enfrentando o medo dela. A gente podia sair correndo da barata, né, também, né? Mas te diz, filha, não. Pode parecer uma bobeira, né? Mas não é não. Que quando a gente começa a vencer os pequenos medos, nós nos preparamos para vencer os maiores medos. Quem está entendendo isso, gente? Tem gente que não tem medo de barata, tem nojo, né? Tem nojo, pastor, não é medo não. Tudo bem. Eu também tenho. Irmãos, o texto diz que diante de Golias, diante daquele gigante, lá em 1 Samuel 17, o texto conta que os israelitas ficaram 40 dias parados sem dar nenhum passo com medo do gigante. Teve que vir alguém de fora. Veio alguém de fora com uma outra visão, de uma outra atmosfera, e ele conquistou, porque a fé é solitária. Não espere muitos fervorosos perto de você, a não ser nessa igreja, porque essa igreja é cheia de fé, amém? Amém? Em nome de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas dentro das regras de combate do povo de Israel, havia uma regra de que todos os líderes de exército tinham que avaliar se tinha medroso no meio do exército. Se tivesse medroso, ele dizia, pode ir para casa, porque se você tiver medo, você vai atrapalhar a gente na batalha. Isso aconteceu também com Gideão, né? Tinha milhares para enfrentar. Acabou enfrentando com quantos? 300. 300 na matemática contra 22 mil é minoria. Mas quando o Senhor é conosco, irmão, aí é maioria. É maioria. Os medrosos foram embora. Querido, o medo é contagioso. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Terceiro, o medo abre o caminho para sofrimentos desnecessários. Se alguém puder encontrar o pai dessa menina aí, que está correndo, vai ajudar, tá? Vamos lá. Capítulo 14, verso 1 a 3 aqui. Vamos ler aqui. O medo abre caminho para sofrimentos desnecessários. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Queridos, o texto diz que o medo contaminou o povo de tal maneira que toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Diga, em alta voz. A grande pergunta é, por que o povo estava desesperado se Deus disse que a terra seria deles? Por quê? Por que o povo estava desesperado se eles não tinham nem lutado ainda? Não é que eles lutaram e foram derrotados, mas eles nem lutaram e já se assumiram como derrotados.
Os homens diziam: os nossos filhos e mulheres serão levados como despojo de guerra. Olha o que eles declaravam sobre as suas próprias casas. Irmãos, isso é assustador. Eles estavam sofrendo por antecipação. O medo abriu o caminho para a ansiedade. E tem gente aqui que já está há dias sem dormir. Gente que está dominada pela ansiedade. Gente que está vivendo um tempo de desequilíbrio emocional tão grande, por medo de algo que nem sabe se vai acontecer. E isso é tão sério. Você nem tentou, nem chegou o dia, você nem enfrentou esse gigante ainda, e você tem perdido o seu sono. Mas o pior de tudo é que não para por aí. Não foi apenas a decisão de não tentar conquistar a terra, mas no verso 3, eles começam a cogitar voltar para o Egito, lugar no qual eles ficaram 437 anos como escravos. Eles estavam cogitando aceitar a escravidão novamente. Isso é assustador. E querido, você conhece a história, sabe que eles foram libertos da escravidão da nação mais poderosa da terra. Eles não foram apenas libertos, mas Deus os libertou e disse: da mesma forma que eu os livrei no Egito, eu os levarei a conquistar Canaã, a terra prometida. Havia uma promessa, Deus apontou, e agora eles estavam na fronteira para a terra. Mas o tamanho do gigante fez com que eles cogitassem voltar para uma vida de escravidão. Você consegue perceber o tamanho da influência do medo na vida de alguém, irmão? Medo é derrota antecipada. O medo é o pai da incredulidade. O medo é o oposto da fé. O medo faz com que nós fiquemos em lugares que Deus quer que nós saiamos. E o medo também nos faz voltar para lugares dos quais Deus já nos tirou. E isso é tão sério, porque muitas vezes é isso que você está vivendo hoje. E deixa eu te falar uma coisa muito importante aqui, eu queria que você atentasse para isso. Você se engana quando pensa que não buscar algo maior para alguma área da sua vida vai te levar ao máximo a permanecer onde você está. Você se engana. Sabe por quê? Porque com o passar do tempo, você ficará frustrado por saber que você poderia estar em outro nível em certas áreas da sua vida e você não está. E você vai percebendo que o potencial que você tem não é alcançado. E aquilo vai trazendo tristeza. E você começa a pensar, voltar atrás naquilo que você já foi liberto. Muita gente, por medo, não está conquistando. Mas em quarto lugar, eu aprendo nesse texto que a melhor resposta para o medo é a fé. Você pode repetir comigo? A melhor resposta para o medo é a fé. Pastor, achei que era frase de impacto. Eu achei que era fazer um curso de 4 dias, uma imersão. Não, irmão, é a fé. É a fé. Lá no verso 30 do capítulo 13, Caleb diz assim: então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Queridos, enquanto a fala dos espias era de medo, Caleb se levanta e diz: ei, para de ouvir esses caras, a terra é nossa, vamos subir e tomar posse dela. Porque a resposta para o medo é a fé. É a fé. E Caleb nos ensina que é possível conservar a fé, mesmo num cenário dominado pelo medo. Caleb diz: nós vamos conquistar a terra. Querido, o povo de Deus vive por fé e não por vista. O povo de Deus tem uma mentalidade de conquista, irmão. Você é um conquistador. E você precisa entender isso. Se você sofreu uma derrota, ou foi por um erro seu, ou é porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Mas no final disso tudo você vai conquistar algo. Porque é assim que Deus trabalha na nossa vida. E nós temos que ter essa mentalidade. Nós estamos assim, dando muito tapinha nas costas de quem está vivendo a vida mais ou menos. Ou às vezes nas nossas próprias costas. Eu lembro que eu contei hoje de manhã que Ayrton Senna, pensa num cara que enfrentava o medo. Só para ser piloto de Fórmula 1, já tem que ser meio assim, meio doidinho, né? Que misericórdia, né? Nem sei qual a velocidade que vão os carros hoje aí, mas é loucura. Eu coloco 100 já fico meio assustado, né? Não sei qual a velocidade que vai, mas é muito alta. E Ayrton Senna era um cara assim, irmão. Pensa num cara que inaugurou uma nova estação sobre a Fórmula 1 no mundo. Foi ele. Foi ele. Foi ele. E teve um dia que ele foi tão intenso para vencer que quando ele saiu do carro, ele não conseguia flexionar os braços. Quem lembra disso aqui?
Ele teve que ir para o hospital, não pôde ir para o pódio levantar o troféu. Aí, a repórter de uma emissora aí falou assim, vem cá, você não está chateado porque não pôde ir para o pódio levantar o troféu, não? Está triste, não? A torcedora falou assim, quem tem que estar triste é quem ficou em segundo e terceiro, eu venci. Ah, mas assim, né? Mas o que importa é que eles competiram. Aí ele falou assim, deixa eu falar uma coisa, esse negócio de que o que importa é competir, são vocês que estão ensinando para uma geração que não quer ter uma mentalidade de conquista. O que importa é vencer, negócio de competir não. Irmão, fica ensinando para o teu filho que o que importa é competir, quando tiver uma vaga ele ficar em segundo, ele vai lembrar de você, tá? Tá bom? Quando ele for lá, tiver a empresa dele lá, e os concorrentes dando couro nele, porque o mundo é de tubarão, tá, irmão? Ficar dando tapinha nas costas, molezinha pro filho, ele vai ser engolido aí fora. Se você não dá uma mentalidade de conquista aqui, estou dizendo que vai ganhar sempre não, tá? A gente perde, a gente erra também, mas tem que saber lidar com a derrota. Mas eu tenho que dizer, eu perdi para aprender, porque o meu chamado é conquistar. Eu tenho que tomar posse do potencial que Deus tem para mim. E isso tem que estar muito claro. O que importa é glorificar a Deus. E querido, essa palavra aqui de forma alguma é um empurrão para que você busque atender os seus caprichos, não. O que eles tinham era uma promessa de Deus. Ter fé é declarar e buscar o que Deus prometeu. Entrar na terra prometida não era um capricho, mas era uma promessa de Deus. Então, em um ambiente onde o medo se tornou protagonista, Caleb começou a declarar as promessas de Deus. Ele começou a dizer, olha, nós não estamos aqui por acidente não, Deus nos tirou do Egito, nos conduziu com mão poderosa no deserto, nos guiou durante o dia com uma nuvem que nos protegia do calor, à noite com uma coluna de fogo que apontava o caminho e iluminava, Ele nos deu maná, comida, as nossas roupas não se estragaram, vencemos cada inimigo, e o Deus que começou a boa obra vai terminar. Essa terra é nossa, essa terra é nossa. Mas o que é que tem te amedrontado? Eu passei por uma situação bem desconfortável. Quando eu comecei esse negócio de usar barba, eu comecei na barbearia, né? Já tem uns barbeiros aqui na igreja aí. Comecei lá na barbearia. E aí, depois de um tempinho, sabe que tem aquele negócio de barboterapia? Que coloca assim, né? Negócio chique, né? Coloca a toalha e tal, e cobre o rosto todo. Mas, irmão, sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a desenvolver uma fobia quando colocava aquilo. Você está rindo, mas era desesperador, irmão. O cara colocava e eu falava assim, cara, tem como tirar aí? Falava mesmo. Fiquei uns 2 meses nisso aí. Mais 6 semanas nisso aí. E eu falei, Deus, que negócio estranho. Como é que eu não consigo colocar uma toalha no rosto? Eu quero falar de Jesus para os caras, eu não consigo colocar uma toalha no rosto. Como é que vai ser isso? Aí eu cheguei para Deus e falei assim, eu não aceito isso não. O Senhor me liberta disso agora. Porque se o Senhor não me libertar, eu vou procurar um médico. Porque eu não vou ficar passando por isso não. Assim, não falei assim com Deus não, tá? Estou só assim... Estou só assim sendo mais enfático aqui, tá? Não tenho essa moral para falar com ele assim não, tá? Não tem. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, eu não aceito isso não. Aí fui no barbeiro. E eu falava, coloca esse negócio aí, que eu vou vencer esse negócio. E ainda dava uma agonia, uma angústia. Aí eu falei, quer saber, eu vou jejuar. Eu vou jejuar. Porque tem gente que corre para o médico antes de correr para Deus. Você tem que correr para Deus. E se Deus disser, olha, não é só espiritual, eu vou tratar de outra forma, aí tudo bem. E aí eu fui. E falei, agora eu vou conseguir. Irmão, já tem 2 meses, outro dia eu dormi com a toalha no rosto. Eu estou falando de uma coisa boba, pode ser às vezes boba para você, para mim não foi não, porque era uma angústia. Mas quando a gente decide confiar que Deus é conosco, irmão, seja qual for o tamanho do gigante, nós prevalecemos diante deles. O meu era a toalha, qual é o seu? A melhor resposta para o medo é a fé. Você só vai saber o que vai acontecer com o seu filho no futuro se você decidir engravidar. Se você decidir romper com esse medo que você está de sofrer mais um aborto, ou do seu filho ter alguma condição complicada. Você só vai saber se o casamento vai ser uma bênção se você se casar. Só vai saber se realmente você vai dar conta de liderar no reino de Deus se você disser sim para aquilo que Deus já te disse para fazer. Só vai saber se você vai conquistar esse próximo passo da tua carreira, da tua empresa, se você der esse próximo passo. Mas se você ficar se sabotando, tome muito cuidado. A melhor resposta ao medo é a fé. Amém? Mas em quinto lugar,
A fé é comprovada quando enfrentamos o medo. Você pode ler comigo os versos 5 a 9? Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembléia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde fluem leite e mel, e a dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Queridos, a fé sem obras é morta. Depois que Calebe diz que a terra era deles, o texto conta que os israelitas, os outros espias, continuam dizendo: não é, não vai dar. O povo começa a chorar, e como diz esse momento do texto, o povo começa a se revoltar, e começa a murmurar, e começa a dizer: vamos levantar um outro líder, vamos voltar para o Egito, e a coisa começa a apertar. Imagina milhões de pessoas murmurando, reclamando, uma revolta gigante. E sabe o que Calebe e Josué decidem fazer no meio disso tudo? Eles decidem mais uma vez dizer: a terra é nossa. Não importa que vocês não acreditem. Queridos, deixa eu falar uma coisa, eles viram os gigantes, eles viram as cidades fortificadas, eles estavam no meio de milhões, dizendo: nós vamos embora, nós não vamos ficar, nós vamos voltar para o Egito. Seria muito fácil eles dizerem: olha, então tá bom, vamos voltar para o Egito. Mas eles começam a declarar palavras de fé, e tudo isso, irmão, no meio de um ambiente que a qualquer momento iam matar eles. A qualquer momento iam dizer: olha, já era, a gente vai voltar, e se vocês continuarem falando, nós vamos matar vocês. O texto conta que foi isso que começou a acontecer. Eles decidem enfrentar o medo, e ele diz assim: se nós obedecermos a Deus, se Ele se agradar de nós, nós venceremos, mas para isso não tenham medo. Quando nós chegarmos lá para conquistar, Deus nos fará devorá-los como se fossem pão. Como se fossem pão. Irmão, deixa eu falar uma coisa. A nossa segurança não está no tamanho dos inimigos. A nossa segurança está no Senhor. E eu tenho que acreditar nisso. Mas só se vence o medo quando ele é enfrentado. O texto conta que Calebe enfrentou milhões. O medo é uma zona de transição. Ao invés de Calebe olhar para os riscos de ser apedrejado, de ser atacado, Calebe preferia olhar para a conquista daquela terra. A mesma coisa acontece com Davi, quando ele diz: eu vou encarar esse gigante. Saul diz: você é só um menino. O irmão dele diz: olha, você é só um entregador de queijo, um pastorzinho de ovelhas. Quando Golias olha para ele, começa a declarar palavras de maldição e diz: eu vou acabar com você, menino. E sabe o que Davi fala? Ei, você vem contra mim com lança e espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sou um conquistador, eu enfrento o meu medo. Queridos, você acha que Calebe não tinha medo? Você acha que Davi não tinha medo? Só que eles decidiram enfrentar o medo. Enfrentar o medo. Deus espera que você enfrente os seus medos, porque você só vai vencê-los se você decidir enfrentá-los. Se você decidir enfrentá-los. E sabe o que aconteceu? Olha o verso 10 que diz: mesmo assim, a comunidade toda falou em apedrejá-los. Eles começaram a dizer: vamos apedrejar esses caras aí, vamos acabar com esse discursinho de fé aí. Irmão, sempre que você se levanta com fé, alguém se levanta para te apedrejar. Fica tranquilo. Alguém levanta para dizer que você é maluco, que você é louco, que não vai dar certo. Alguém tenta puxar teu tapete. Isso é natural, natural, natural. Mas olha o que diz no final do verso 10. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Quando ele diz aquilo e os homens começam a pegar em pedras, sabe o que acontece? A glória do Senhor não apareceu para Moisés somente como de costume. Apareceu a todos os israelitas. Deus estava dizendo: olha aqui, não toquem em Calebe e Josué, porque eu estou com eles. Às vezes, você está com medo de dar um passo por causa da pressão. Mas quando você enfrentar o teu medo em obediência a Deus, eu te garanto que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Porque Deus te protege, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele cuida de nós. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Irmãos, ao invés de declarar esse caos que declara aí fora, começa a declarar as promessas de Deus. Começa a tomar posse delas em nome de Jesus.
Sabe por que a gente não tem experiências como essa de Caleb, de ver a glória de Deus encher aquele lugar? Porque nós não enfrentamos o medo. Coragem não é ausência de medo, mas é fazer mesmo com medo. Sabe, querido, eu não sei como é que vai ser dirigir para você, mas você só vai saber se você dirigir, se você enfrentar o medo. Eu não sei como é que vai ser o seu casamento, mas você só vai saber se você casar. Eu não sei como vai ser liderar no reino de Deus para você, mas você só vai saber se você liderar. Eu não sei como vai ser a sua nova gestação, mas se você crê que o Senhor é com você, você vai enfrentar esse medo, você vai avante e os gigantes cairão. É o Senhor falando. A fé nos torna referências de conquista e o medo, referências de fracasso. Verso 23, 24 e depois o verso 30. Olha o que Deus diz: nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente. Tem mostrado o quê? Um espírito diferente. E me segue com integridade, eu o farei entrar na terra em que esteve, e os seus descendentes a herdarão. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhe para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Já parou para pensar por que quando citam o nome falam quem era o pai? Já parou para pensar nisso? Teu filho é o teu legado, irmão. A minha oração é para que onde chegar a Ana e a Rebeca, diga: lá vai a Ana e a Rebeca, filhas do Bruno, filhos da Rafaela. E isso vai ter algum peso aonde elas chegarem. Vai ter um peso aonde o Noah chegar, Anderson e Zaikiane. Eric e Michele, onde o Lucas e a Elisa chegarem, vai ter um peso quando disserem que são seus filhos. Vocês são homens de Deus, mulheres de Deus, uma família que ama a Deus. Vai ter um peso, não é qualquer um que está chegando, não. E ele dizia isso. Josué e Caleb. Deus disse assim: já que vocês estão dizendo que era melhor morrer no deserto, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o que vocês querem. Todos vocês dominados pelo medo, não verão a terra prometida, não vão entrar. Vocês vão morrer no deserto. Aquela geração de israelitas inteira morreu no deserto. Inteira. Milhões de pessoas morreram no deserto. Eles nos diziam que iam ser devorados pela terra, eles foram devorados. Deixa eu te falar uma coisa, tudo aquilo que você teme, uma hora acontece, tá? O próprio Jó disse: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Se você é dominado por pensamentos de morte, de perda, de desespero, de desistência, de fracasso, uma hora isso acontece. Mas o veredicto para Josué e Caleb foi diferente, porque ele diz assim: todos vocês, excetuando-se Josué e Caleb, não entrarão, porque Josué e Caleb vão entrar na terra, porque eles são homens cheios de fé. Irmão, sabe o que acontece 45 anos depois, em Josué 14? Sabe quem entra na terra? Josué e Caleb. O que Deus promete, Ele cumpre. Deus sempre faz. Deus sempre faz. Depois você pode ler no livro de Josué, como é emocionante esse momento. Sabe o que acontece com Davi? Também, ele enfrenta Golias. Se torna rei. Talvez o maior rei da história de Israel. Sabe por quê? Se ele não tivesse vencido Golias, irmão, provavelmente ele nunca seria o rei que foi. E se você não venceu o teu Golias, se você não venceu os teus gigantes, provavelmente você nunca será quem Deus te criou para ser. Isso é um fato. O medo é uma zona de transição. Sabe o que acontece com Pedro? Quando ele decide sair do barco e andar sobre as águas, ele anda. Quando você pensa num homem que andou sobre as águas, você lembra de quem? De Pedro. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você lembra quem foram os outros espias que foram na terra? Lembra o nome deles? A Bíblia conta. Você não está lendo a Bíblia, não? Sabe que você não presta atenção? Porque quem é dominado pelo medo não marca a história. Mas aqueles que venceram o medo e entraram na terra, Josué e Caleb, você sabe de cor. Porque quem vence o medo marca gerações, irmãos. Até hoje nós estamos falando deles. Até hoje nós estamos falando do homem que andou sobre as águas, do menino de 17 anos que derrotou um gigante que parecia intransponível. Essa é a realidade. Os nossos medos antecedem os momentos mais incríveis da vida. Mas eu quero encerrar